Fala galera, estamos aqui com mais um episódio do Pode Evoluir e hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, sobre um dos maiores inimigos da sua vida, das nossas vidas, né? Eu tô aqui para falar sobre esse tema com meu amigo Igor Luiz, meu irmão Lucas Kodama e Felipe Calaça, vulgo Carequinha, e eu, André Kodama. É interessante isso, né? Porque muitas pessoas podem pensar assim: não tem inimigo, não. Como é que você tá afirmando que eu tenho inimigo, né? Ou então vou pensar no inimigo externo. Inimigo externo. Pensa no desafeto. Pensar no Coringa. No Coringa. O Miguel já foi longe, já. E é interessante isso, né? Nós temos inimigos Internos. internos. E hoje a gente vai tratar de qual? E já vai revelar? Então, vamos fazer a revelação logo? Já, desse Achei de cara. interessante, né? Vaidade. E muitas pessoas podem pensar também Aí que já a bugou vaidade... muita gente agora. Será? Eu também tenho isso, de que muitas pessoas enxergam a vaidade como... Tem uma parte boa. Uhum. Tem que ser um pouquinho vaidoso. Tem que ser vaidoso, já ouvi várias vezes. Falando sobre As pessoas até se auto-colocam nesse eu posto, sou né? vaidoso. Eu sou muito vaidoso. Eu sou vaidoso. Tipo assim, Coloca como uma qualidade. como uma qualidade. Mas eu penso que está muito relacionado com eu me cuidar, entendeu? Eu acho que tem conceitos e conceitos, né? Conceitos diferentes. Porque um desses é o que vocês estão falando, de, por exemplo, de beleza, por exemplo. Eu vou me cuidar porque eu sou vaidoso, vou passar um perfume, vou me vestir bem. Isso é um conceito de vaidade que algumas pessoas têm. E não necessariamente a gente está falando sobre isso ser o inimigo, né? Ou sim. Depende. E aí você, Renato? Mas aí eu acho interessante a gente começar trazendo o conceito que nós temos de vaidade, né? Qual é o conceito que nós temos de vaidade? Quem quer começar? Sempre é de bom. Diagonal? Pegou de surpresa! Eu acho que um outro conceito é o do ar de se sentir superior a alguém ou alguma coisa. Acho que a vaidade vai um pouco nesse sentido de, por exemplo, você se sentir superior e quem está abaixo é inferior, né? E com quem você está falando é inferior ao que você pensa. Eu acho que legal, pelo menos na minha percepção, o conceito que eu tinha antes de vaidade era esse de cuidado. Não ter aquele aspecto, eu tô mais jogado, não tô... Tem que ser mais vaidoso, exatamente. E depois vai mudando, vai cambiando por esse conceito de vaidade que envolve o interno, né? Que é muitas vezes esse aspecto que o Lucas trouxe, que é muitas vezes você diminui o outro. Naquele sentido de, dependendo de uma pessoa fazer uma correção pra você, e passa o pensamento assim, não, quem que é essa pessoa pra fazer para me corrigir? Então assim, isso é um pensamento que muitas vezes envolve essa vaidade também. De você se superestimar além do que você é. E você vê com uma outra realidade que não é a verdadeira. Exatamente. Ou então, eu já percebi algum outro pensamento. Além desse, né? Existem vários, né? Mas de quem é essa pessoa, o outro se alguém tá fazendo algo de errado, eu vou lá corrigir essa pessoa. Porque eu sei. Eu sou melhor que ela. E faço da maneira certa. Esse é um pensamento de vaidade. É bom a gente trazer os exemplos, né? Para as pessoas irem assimilando. Associando, exatamente. Mas eu penso que eu tive uma certa surpresa também quando eu tomei contato, né? Vaidade. Também achava que era uma coisa boa. Achava que tinha a ver com essa questão da beleza, da autoestima, né? Que as pessoas muito falam sobre isso. Mas isso voltado muito para o externo. Quando a gente começa a pensar a vaidade como algo psicológico, né? Como ali uma deficiência, que vai envolver vários fatores que a gente vai intercambiar sobre isso aqui, a gente começa a ver que não é tão boa assim, né? Porque ela vai trazer ali... Eu associo muito com o ego também, sabe? É realmente você criar uma imagem sua que você não é. E aí você achar que você é aquilo ali e agir como se você fosse aquilo superior, né? Você tá sempre superior aos outros. Acho que vai muito para esse caminho. E interessante pensar em onde que ela pode atuar na nossa vida, onde que ela pode estar presente, assim.
Onde que a vaidade pode estar presente? Quais situações assim, que vocês já identificaram? Vamos trazer essa experiência. Então, tem um lugar que ela atua muito, que é aquela que chama, como é que chama? Vida. Na vida inteira. Qual que ele vai falar, né? Não, só ninguém lá. Ele falou rápido, ele falou, não, tem um lugar que ela atua muito. Eu falei, Mas é basicamente, é muito isso, velho. Porque se é um aspecto psicológico, em qualquer área da nossa vida, ela pode estar atuando. Entendeu? E eu sinto o seguinte, algumas pessoas podem ter essa sensação de, eu não sou vaidoso, eu não tenho esse pensamento de vaidade, mas é porque ela atua de maneira muito sutil, muitas vezes, não é tão forte. Outras pessoas podem se identificar de maneira mais fácil com a vaidade, né? Não, realmente, eu já identifiquei que eu tenho isso de querer corrigir a pessoa, então de, poxa, quem que é essa pessoa para vir me corrigir, ou de falar isso comigo, eu sou muito melhor do que ela. Tem pessoas que vão se identificar com isso. E essa maneira sutil é muito difícil de identificar, né? Porque às vezes não é nem consciente que a pessoa faz isso. Às vezes ela fala de uma forma sutil e é inconsciente que ela tá dando um ar de vaidade ali. Mas em geral, quando a gente tá atuando com uma deficiência, não é consciente. Não é consciente. Porque você tá atuando de acordo com um pensamento negativo. Que é de vaidade. É que não é você, né? Esse é um ponto interessante de depois a gente intercambiar. Uhum. Mas você ia trazer alguma... Um aspecto que eu acho que tá na vida, assim, acho que começa lá na infância. E ela vai sendo alimentada muitas vezes o quê? Pela bajulação excessiva dos pais com o filho. Tipo, meu filho... Olha só que interessante o exemplo, que é... Você pode alimentar a vaidade no seu filho. Dependendo, ele tem um brinquedo que ninguém tem. Uhum. E aí ele se sente... Se você, por exemplo, não estimula essa ideia também dele compartilhar, ele pode se sentir o quê? Quando ele chegar na sala, ele vai falar, sou especial. Eu tenho um brinquedo que ninguém tem. E dependendo da forma como ele tem aquilo, se os pais não levam alguns elementos, aquilo ali pode trabalhar um pensamento de vaidade. Eu tenho algo que ninguém tem. Exatamente. Não, eu vi uma pessoa uma vez no podcast falando algo muito interessante, que me chamou a atenção. Eu não sei nem se o conceito de vaidade dela, enfim. Mas ela trouxe assim, que quando ela ia na escola, ela gostava de fazer entrevistas nas escolas para matricular o filho. E queria ver como é que o diretor ou a pessoa que estava ali, né, apresentando o local e tal, falando da escola, ia falar como que o filho dela ia ser tratado no local. Aí ela percebia que todas as escolas falavam assim, seu filho aqui vai ser especial, ele vai ser diferente aqui, tipo, ele vai ser tratamento muito diferenciado. E aí ela falou assim, poxa, mas... Eu não sei se eu quero isso. Não sei se eu quero isso. E outra coisa, se meu filho é especial... Ela deve falar isso para todos os pais. Então nenhum é especial. Porque o conceito de especial, né, é diferente, é mais, né? Exatamente. Então eu vejo isso claramente, assim, na infância. Quando você, né, quer superestimar algum feito da criança, né? Você é realmente demais, e fica naquilo, né? Porque meu filho é único, só ele que tem isso. E é uma linha tênue para os pais, eu no lugar de pai, né, de querer, assim, incentivar, usar o elogio como incentivo, mas não excesso, né? E também não desmedido, tipo assim, realmente será que foi demais? Né? Porque tem uma diferença ali em você bajular e você incentivar. Porque realmente o feito correto, uma ação correta que a pessoa fez, você tem que valorizar. Você tem que valorizar e falar, isso aqui é certo, parabéns. Mas não falar assim, nossa, você atua da melhor forma do mundo e você ninguém atua assim, só você. Aí você começa a bajular, a pessoa começa a se colocar num lugar que não é real. E aí isso vai alimentando na infância. Isso realmente é muito forte. E a gente já trouxe um outro episódio, né? Vocês não assistiram, voltem nos episódios atrás. Já curte esse, compartilha. Compartilha, porque... Volta, assiste o anterior, compartilha. Quem é você para não compartilhar esse vídeo? Não seja vaidoso. Sobre a imaginação na criança, né? Na infância. Que ela já é exaltada.
E você coloca esse elemento da vaidade aí, essa deficiência, querer colocar que ela é melhor do que todo mundo e tudo mais, que ela é super, hiper, mega. E é interessante, porque eu já vi assim, já acompanhei casos de crianças, por exemplo, sei lá, 8 anos, chegar na adolescência. Aí com 8 anos assim, a pessoa, os pais ou as pessoas em volta, superestimar o que essa criança faz, e chega na adolescência, ela viu que não era nada daquilo. Uhum. E ela fica frustrada. Já toma um choque. Já toma um choque. Primeiro, imagina se ela não consegue realmente sair daquele mundo imaginário, né, de que ela é realmente alguma pessoa acima, fora da média, fora da curva, quando ela for para a fase adulta. Uhum. Como que ela se frustra no trabalho, no relacionamento. Pô, não consigo me relacionar com ninguém, eu sou demais. Tipo assim. Vale ressaltar esse ponto que a vaidade ela não atua sozinha. Então você vai. Isso. Uma pessoa que ela vai se tornando muito vaidosa, normalmente você pode ver que algumas vezes a pessoa atua com a soberba, ela vai ser uma pessoa que vai estar sendo presunçosa. Uhum. E aí, Amor próprio. e aí tem esse aspecto que a pessoa, igual aquela imagem, né, dependendo da criança, erra e os pais, em vez de corrigir, dependendo, coloca a culpa no externo também. Então a criança, a culpa nunca é minha, a culpa é sempre do outro. Aí você chega na fase adulta, sei lá, como é que você aceita uma rejeição? Uhum. Sendo que você nunca teve um não dos seus pais. Aí você chega numa entrevista de emprego e fala, Você não vai trabalhar aqui, não. você não é bom o suficiente. esse cargo. O baque que a pessoa tem, aqui impacta muito mais pra ela, porque ela vai falar, pô, mas... E ela não vai conseguir ligar esses fatos, porque ela não vai pensar assim, realmente, eu acho que recebi sim a vida inteira e agora, isso é muito forte pra mim. Uhum. Em geral, você não tem essa consciência, você só vai criar alguma justificativa da sua reação. E é capaz de você alimentar isso, porque você fala, não, aí você começa a falar, não, essa empresa não é boa o suficiente pra mim mesmo, não. Eles não me merecem. Exatamente. E aí você fica nessa. E voltando Aí piora ainda mais, né? Aumenta. E voltando esse aspecto da infância, como que é um detalhezinho, né, ao meu ver, assim, mas que muda muito, né? Por exemplo, se a criança tropeçou num degrau da escada, aí ao invés de, poxa, filho, você tem que olhar para onde você anda e tudo mais, tem que estar mais atento. Você vai lá e dá um Não, tapinha no degrau. a escada malvada demais. É. A escada malvada. Aí, pô, filho, machucou, essa escada é muito malvada. Quantas vezes já vi isso? Escadinha feia. Por que a escada é malvada? Isso é muito interessante, velho. Isso é muito interessante. A gente não observava esses detalhes. Porque você vê que tudo é voltado pro externo. Ó. E quando você realmente para pra pensar ali, realmente não faz sentido, velho. Você falar que a escada é mal? Como assim uma escada? Tipo... Aí você joga a responsabilidade toda pra escada e eu acho que muita gente faz isso pra se meio que livrar daquela situação chata que às vezes a criança vai chorar, aí você quer falar um negócio pra ela parar de chorar. Só que você não tá pensando que aquilo ali tá virando um monstrinho na cabeça dela ali. Aí você vai ter que fazer isso quando ele tiver 20 anos e tomar um não, você vai falar, meu filho, aquela empresa é feia, né? Bateu no poste, bateu o carro no poste, vamos lá xingar o poste? Não, o poste é feio demais, deu PT no carro. Porque a gente tá vindo da geração muito assim. Sim. Assim, é importante ressaltar o seguinte, velho, todo mundo tem pensamento de vaidade. Uns poucos, outros muito, outros vão ter mais em uma área, outros em outra. Talvez você não tenha, eu sou zero vaidoso. Mentira. É porque você não se conhece 100% ainda. Porque em alguma área você já atua com esse pensamento. Talvez esse pensamento de sou zero vaidoso é um pensamento de vaidade. Não, nunca teve esse pensamento. Não, vaidade? Vaidade nunca na minha vida. Esse ponto aí realmente comigo não tem, não. Legal. E é interessante, a gente podia trazer mais experiência aí de que vocês têm identificado já na vida de vocês o pensamento de vaidade. Tem uma experiência massa que eu fiquei tentando buscar, porque realmente eu não enxergava a vaidade como algo forte pra mim. Assim, já enxerguei outras deficiências, já consegui observar. Mas a vaidade eu tive que fazer um esforço. Vaidade? Não. Vaidade não. Eu já passei por experiências, assim, com vários assuntos e com pessoas diferentes. Às vezes a pessoa, ela ia trazer algum ponto para mim, alguma informação para mim, e eu já tinha alguma outra informação, e aí eu queria colocar a minha informação como superior à dela. E
Na hora eu não senti como um ar de vaidade, porque eu tava passando uma nova informação, e aí, às vezes, o ar que eu tava passando para a pessoa, com a informação que eu tava passando também, era um ar de superioridade. Uhum. E, por consequência, muitas vezes, eu já senti que a pessoa simplesmente nas próximas vezes ela não falava mais nada comigo. Uhum. Assim, não vou falar mais nada com ele. Ele vai me trazer algo como se ele soubesse a verdade. Aquilo reagir inteiramente não. E querendo ou não, isso é uma coisa negativa da vaidade. Né? Você afasta as pessoas, você inibe as pessoas de falar alguma coisa com você. Uhum. E eu já senti que várias vezes, em alguns assuntos, aconteceu isso comigo. Porque eu quis passar mais de superioridade. A companhia do vaidoso normalmente não é muito agradável. Ele vai querer, de certa forma, algumas vezes diminuir os outros para aumentar o tamanho dele. Uhum. Então vou começar contando uma experiência, assim, sem ser comigo, né? Um amigo meu. Um amigo meu. Não, eu vou contar uma que eu já observei e eu acho que é eloquente para todo mundo. Porque tem um aspecto quando você, em geral, se esforça muito em adquirir algum conhecimento ou melhorar em alguma área e alguém te corrige nessa área. É muito mais fácil você atuar com vaidade. Uhum. Vou dar um exemplo. Você nunca arrumou casa na sua vida. Aí você vai varrer. Vou chegar pra você e falar assim, pô, Japa, tenta varrer de outra forma aqui. É mais fácil você aceitar o que eu tô falando. Pô, realmente nunca varri, sei lá. Eu não sei nem o que eu tô fazendo. Dizer o que eu tô fazendo aqui, vou escutar o Felipe. Agora imagina que você coach de CrossFit. Aí você fez 2 cursos lá, level 1, level 2, estudou infinito. Aí, se eu te corrigir alguma coisa que você tá ensinando, é muito mais difícil você acertar a correção. Uhum. Porque você vai pensar, eu tô todo estudado aqui, o cara tá querendo me ensinar a fazer um movimento. Entende? Então, tipo assim, quando a gente estuda mais, a gente alimenta aquele pensamento que, pô, eu sei desse assunto. Eu tenho mais conhecimento. Eu tenho mais conhecimento. Então, pra gente acertar a correção naquele sentido que você tá estudando, é muito mais difícil. E eu já vi isso acontecendo várias vezes, em várias áreas. Daquelas pessoas que, tipo... E isso é a vaidade, ela é o limitante pra você aprender mais. Uhum. Porque se você chega no ponto e você não aceita nenhuma correção, porque é aquele ponto, velho. Qual que é o assim, tipo assim, tem coisas que a pessoa vai te corrigir, é que tem parte que você já sabe. E tem coisas que você tem que aprender. Uhum. Eu vejo muito isso, tipo assim, a pessoa estuda um pouquinho sobre política. Aí você quer conversar com a pessoa, ela tipo, não, isso aí eu já sei. Uhum. Tipo, isso aí eu já sei. Uhum. Isso eu estudei, né? Uhum. Você vai falar que eu não sei isso. E aí ela perde a oportunidade de fazer uma pergunta. De Fala, mas ampliar como o é que é conhecimento, isso? De Tá- ampliar a visão. E eu... repara. As pessoas que julgam saber de um assunto, quando você conversa com ela, normalmente ela não faz pergunta pra outra pessoa. Uhum. Isso eu já observei, é muito sutil isso. Tipo assim, É isso mesmo. eu treino CrossFit. Aí o Igor tá lá, você acha bonzão no CrossFit, sabe todas as técnicas. Mas você tá me mandando direto aqui? Não, tô não. Já falando já falando do, você viu, né? Daqui a pouco ele mandou outra. Você não fez level 2, entendeu? Coloquei uma outra pessoa. Mas de propósito. É porque você tá na diagonal. Só pra ver se quer isso aí, né? Não, mas isso daí não. Tô falando aqui. E aí, tipo assim, até me perdi onde é que eu tava. Tava dando exemplo da pessoa que tava lá. Que sabe do assunto. Muitas vezes, aí eu chego aqui e vou conversar com o Igor, muitas vezes ele não faz pergunta pra mim. Tipo assim, pô, eu posso aprender alguma coisa com essa pessoa. Uhum. E eu já vi muito isso acontecendo, eu falo, pô, velho, sei lá, eu vejo, sei lá, não dá pra citar nomes aqui, porque tem realmente pessoas que eu, em algumas áreas que eu vejo que são muito bons, Uhum. e eu falo, pô, velho, dá pra essa pessoa aprender alguma coisa naquela outra área. Ela ia voar. Só que ela diz, não, eu já tô muito bem. Já tô Ela não muito faz bem. pergunta, não tem interesse em saber de outras coisas. Então, assim, acaba que você perde muita prerrogativa com esse ar de vaidade. Uhum. E assim, você pediu experiência, tô trazendo uma experiência que eu observo nos demais. Daqui a pouco eu trago uma que eu observo em mim. Então, eu vou trazer uma experiência que ela é simples, mas eu sinto que se cada um buscar em si, com certeza vai Quando vai que é achar ela? isso. Hã? Tem quanto tempo que é ela? Ela o quê? Essa experiência vai trazer? Ele quer saber se Não, fala aí. você vai Se é a mesma que eu tô pensando? Ah, tem pouco tempo. Pouco tempo não, tô nessa. Pouco tempo. Mas tem uma outra que eu quero trazer há mais tempo também. Mas eu vou trazer essa porque ela é mais simples e a gente vai evoluindo. Mas o simples fato de você não assumir um erro,
a vaidade está presente ali naquela atuação. Então, muitas vezes, em uma discussão que seja, muitas vezes você vê que você está errado. Você vê. Por argumentos, seja o que for que a pessoa trouxe, você vê que você está errado. Mas às vezes você insiste ali, porque você não quer admitir, a vaidade não deixa você falar assim, não, velho, você não quer se colocar nessa posição de quem tá errado. Né? Você errou, cara. Deixa eu só abrir um parênteses, rapidão. É porque o que acontece? É que eu vejo assim, eu tenho um exemplo que eu acho que já aconteceu com todo mundo. É como se, tipo, eu pisei na bola com você, fiz uma coisa errada. Aí você estressou, reagiu infinito e me xingou. Pô, Felipe, falou um tanto de palavrão. Aí eu falo, pô, Jarbas, você não tem que falar assim comigo, não. E aí, eu errei, porque eu fiz alguma coisa errada com você, e você reagiu e errou de ter falado essas palavras comigo. E a gente começa a discutir. Eu vou falar, pô, você devia ter falado isso comigo. E você, pô, mas olha o que você fez. E a gente começa a discutir. Qual que é o ponto? Eu errei e você errou. E normalmente você não vai querer, tanto eu quanto você, aceitar que tá errado, porque você vai partir do pressuposto que, mas eu tenho um lado da razão. Pô, o cara pisou na bola comigo. E você vai agarrar isso. Mas o cara pisou na bola comigo, Mas você não vai pensar, tá, mas eu não devia ter falado palavrão com a pessoa. Eu não devia ter xingado ela. E aí, nesse ponto, você tem uma parte da razão, a pessoa tem uma parte da razão, e a sua vaidade, ela não permite que você dê a razão. Ela não permite que você fale, tá tudo bem, mas realmente eu não devia ter falado isso. Eu errei, desculpa. Eu errei nesse ponto. E depois, dependendo do momento prudente, você falar assim, pô, mas você fez comigo, velho? Não foi uma parada bacana. Pensa sobre isso. E aí fica discutindo e não sai dali. Exatamente. Eu já vi várias situações assim. Não, isso aí, velho, eu acho que todo mundo já passou. Eu já vi várias situações infinitas. Infinitas. Por isso que eu quis trazer, porque... É o que minha mãe fala, a partir do momento que você retruca, você perde a razão. Porque ela sabe que eu vou retrucar. Mas essa é boa. Aí você tava falando, eu abro um parênteses. Mas não, é esse ponto mesmo da questão de assumir erros, saca? A vaidade é uma parada que você quer estar sempre certo, você quer estar sempre tendo razão, você quer estar sempre superior. A partir do momento que a pessoa te falou, velho, você errou aqui. Aí a vaidade fica assim, velho, não é possível que eu errei, não. E aí ela começa a buscar justificativos e aí vira essa discussão. Então, se a gente percebe isso, é difícil, velho. Várias vezes eu, e depois não corrigi, por exemplo, depois não falei que eu estava errado. É muito interessante, porque quando você realmente tem um propósito de vida e você sente que você realmente está estudando para ser uma pessoa melhor, quando você passa por uma experiência dessa e você consegue vencer esse pensamento, é uma parada muito massa. Porque, tipo assim, no contrário, a vaidade tá ali, não vou falar que eu tô errado. Mas quando você tá aqui querendo ser melhor e você tá de forma consciente em alguma única experiência, você consegue falar, pô, realmente eu errei, assumir o erro, você se sente feliz. Você vai falar, pô, que legal, eu observei que eu tava sendo vaidoso e eu observei que eu tava errando. Não interessa se eu tenho 5% da razão. Mas eu errei, eu podia ter melhorado. Você assume aquilo, busca melhorar aquilo. Então, assim, aí você começa a se sentir feliz quando você consegue identificar uma deficiência. Pô, eu tava atuando com aquilo, realmente tem que... no momento ali vai ser difícil, porque você vai ter que lutar ali com a vaidade e assumir o erro ali. Vai ser uma parada muito desconfortável. Então, mas isso que Aí depois vai ser muito bom, porque você vai falar, pô, velho, que eu fiz isso. Eu já observei algumas vezes, você tentar criar gosto por essa luta interna. Porque cada pensamento que você vence é um estímulo. Tem um detalhezinho, dependendo que você... Era uma coisa ali que você venceu o pensamento, aí você fica feliz que você falou, opa, observei, esse pensamento eu venci. E aí naquela hora você já gera um estímulo. Assim, eu já tive algumas experiências que eu tava reagindo, e aí eu identifiquei e eu falei assim, aí eu, pô, beleza, consegui dar razão, consegui assumir o erro, e mesmo eu reagindo àquela situação, começou a contrapor uma reação feliz no sentido tipo, pô, velho, que massa, velho, eu atuei bem. E aí você fica feliz com aquilo. Porque muitas vezes, dependendo, você vai dar razão e vai ficar com aquilo, pô. Isso gera estímulo pra você vencer desafios maiores. E esse é o intuito, né? Porque a cada novo desafio que você vence, vão ir apresentando melhores. E olha quantas pessoas que a gente sente isso. Pô, aquela pessoa não posso falar um ponto. Você vai reagir. Sim. Pô, tipo assim, o Igor não posso falar que eu faço um clean. Pô, não posso mandar o vídeo pro Igor fazendo um que ele me corrige. Mas isso é muito interessante, velho. Tipo, você tá numa empresa, você fala assim, pô, velho, eu não posso falar pro editor
Tipo assim, pra melhorar tal coisa, porque ele vai reagir, entendeu? Não, assim, foi direto essa. Não, bem sutil. Foi bem sutil essa. E tem pessoas que é assim, aí a galera fala, pô, aquela pessoa, velho, é difícil de ajudar. Tem pessoas que ficam com essa impressão. Exatamente. E uma experiência interessante, cara, que eu fui buscar, assim, que eu vejo a vaidade muito ligada com a imaginação também, né? Uhum. E interessante. Um ser, ele me apresentou para outro, né? Falando do meu trabalho, que eu trabalho na internet, marketing digital e tudo mais. E aí, esse outro ser que eu fui apresentado, falou, eu já fazia alguns trabalhos, já mexi com alguma coisa de marketing digital. Na hora já veio um pensamento de vaidade. E eu identifiquei isso depois tentando buscar experiência, análise. Interessante, né? E já vi e falei assim, não, tudo errado que você fez. Se eu pegar essa parada aí, o negócio vai dar certo. E tipo assim, eu falei, vamos marcar uma reunião, o negócio vai bombar e tal, tem outras ideias e tudo mais. Mas eu depois identifiquei o seguinte, cara. Como que isso que eu enxergo da vaidade. Ela é uma cegueira, ele é um tapa-conhecimento, parece pra mim. A compreensão que eu tenho é essa. Porque ela realmente bloqueia. Você fala assim, pô, eu dou conta de fazer isso, se eu pegar essa parada aqui, eu vou deslanchar com esse negócio. Só que você não observa que, dependendo, você vai ter que adquirir outros conhecimentos para realizar aquela proposta, aquela empreitada que você está se propondo, né? E realmente foi isso que aconteceu depois. Eu falei assim, nossa, velho, eu não tenho capacidade, dependendo, de tocar essa parada aqui, não. Acho que eu tô exaltando demais o que eu faço. E foi interessante eu identificar isso. Porque eu já consegui buscar em outras situações acontecendo a mesma coisa. E aí você vê que tá ligado com a imaginação, com a impulsividade de você aceitar alguma coisa e falar assim, não, vamos fazer e tal, o quê? E é interessante, você vai analisando e vendo que a vaidade ela atua de diversas formas e as deficiências no modo geral, né, são como camaleões ali, né, se camuflam. E a vaidade eu sinto que é uma deficiência que ela se camufla muito bem, assim. Pra você identificar, parece que ela... Não. Ela se esconde atrás de outra, aí você acha que é uma, mas ela tá ali por trás. E o ponto que eu sinto que é legal pra ajudar a identificar isso é aqueles momentos que... Porque a gente até tava intercambiando isso outro dia. Porque tem um ponto de ajuda você a identificar quando você reage internamente. Então assim, esse é o primeiro indicativo. Qualquer deficiência. Toda reação, a deficiência, em geral, traz consigo uma reação. Então, reagiu internamente? Qual pensamento estava passando? Pode ter sido alguma deficiência que está atuando. Então, isso é um indicativo bom para ver. Opa, a deficiência está atuando. Qual a deficiência atua? Você ter esse conhecimento. E tem um outro fato também de você ser vaidoso e você não reagir internamente. Mas estava nesse aspecto. Tipo, pô, não, isso aí eu dou conta, não, deixa comigo. E dependendo, coloca um nível muito acima. É que você não vai dar conta. E tem um aspecto interessante que eu acho legal trazer também, que é a gente, a partir do momento que a gente também vai conhecendo essas deficiências internamente, você tem que ter responsabilidade e o tato, se possível, de evitar que o outro atue com a deficiência. Porque tem isso também, eu sei que a pessoa sabe muito daquele conhecimento. Eu vou chegar pra pessoa de uma forma... Aqui, você tá errando aí. Deixa eu mostrar como é que faz. Você não sabe muito bem como é que faz. É lógico que a pessoa vai agir com vaidade, entendeu? Exatamente. Você não sabe o que você tá fazendo. Então, acho que tem formas de chegar e trazer algum aspecto no qual a pessoa não age com esse aspecto da vaidade, assim como todos os outros. Então, assim, é formas de levar. Isso é interessante, né? Porque até nesse ponto aí de você ter falado que existem alguns seres que você já sabe que ele é mais difícil de pensar, mas tem uma forma. Porque às vezes a gente não está muito preparado para levar uma forma mais suave, né? Mas sempre tem uma forma, eu vejo, Tem aquele ensinamento que é interessante aqui. Acho que eu sei. Aquele que sabe deve chegar ao que não sabe, dizer o que sabe sem dizer que sabe. Esse é realmente... Só um ponto. Repara, tem muitas pessoas que eu vou falar interessante. Quanto mais você observa isso, quanto mais você querer observar isso, mais você vai ver. Tem muitas pessoas que falam assim, eu vou ajudar o outro.
Mas ela não tá indo com a intenção de ajudar, ela tá indo com a intenção de mostrar que sabe. Exatamente. Então, tipo, não, vou estudar lá, o fulano. Mas você quer chegar lá e falar, não, conta comigo. que Eu sou muito sei bom nisso. disso. Exatamente. Mas o que eu ia falar, que eu achei que você ia falar, era aquele que a gente tem duas oportunidades, né? A de não se incomodar com os outros. A gente já até falou aqui, né? E não ser incomodado. Não se incomodar e não incomodar os outros. E entra muito nisso, porque essa questão de você já chegar de uma forma que você já meio que sabe como que a pessoa é, que ela vai reagir. Pra que você vai fazer dessa forma? Tem outras formas de fazer a mesma coisa de uma forma melhor. É porque você não tá querendo que a pessoa extraia nada do que você tá querendo levar. E tem pessoa, é engraçado, né? Porque tem pessoa que ela não aceita isso. Não, busca levar de uma forma suave. Pô, leva da forma, o problema é da pessoa. Eu tenho que levar assim, se ela interpretou errado, o problema é dela. Então você vai arcar com a consequência, filho. Chega lá pro seu chefe e fala aí, aqui, ó, vou falar do negócio seguinte, o bagulho é doido. Você tá fazendo tudo errado aí, você fez tudo errado aqui, velho. Nada a ver o que você tá fazendo Mas aqui. eu fui sincero, eu falei o que eu tô Você não é pensando. qualificado. Existem formas, Porque na tem verdade. isso também, ditas, né? esse aspecto de, não, eu sou muito franco, eu levo o que eu penso. Sim. Não, você tá sendo... Você não tá... Inconsequente. levando o elemento no momento oportuno. Você está sendo inoportuno. Isso mostra também que você não tem um controle mental. Por que você tem que levar isso naquele momento? Você não pode levar em outro. Não é questão de, eu sou franco, eu levo tudo que eu tem que penso. ser na hora que eu penso. Porque aí tem outras deficiências, né? Você apega à impulsividade. Viu? Não, tem que falar. Já sai falando, sem pensar, sem refletir a forma melhor de levar. Exatamente. E como que a gente pode debilitar a vaidade? Batendo nela. Batendo, né? Tem que chegar de voador. É rasteira, voadora no peito. Tem aquele aspecto que a gente alimenta o pensamento quando a gente atua com ele. Então o fato de você ir não atuando com a vaidade e evitando, a gente vai debilitando. E tem um aspecto também de cultivar a modéstia. Que é muito interessante, porque tem um ensinamento que eu não me recordo na íntegra, mas aquilo que a gente tem não é necessário exibir. Tipo, por si só vai ser mostrado. Vai ser mostrado. Você não precisa ficar... E muitas vezes a gente tem algumas coisas, muita gente leva isso pro externo já, né? Então tem um carro, não preciso exibir. Não, mas é internamente. Muitas vezes você é uma pessoa que tem um certo, sei lá, certa virtude, um certo atributo ali, um certo conhecimento, e você quer mostrar que sabe. Mas muitas vezes você não precisa fazer isso. Atua de forma modesta, que por si só, com o tempo, vai transparecer. Exatamente. Acho que já me faltou muito disso em vários momentos. Todos nós. Se você pegou esse elemento aí, identificou e acha que vai conseguir aplicar na sua vida, deixa nos comentários aí. Depois traz de novo a experiência pra gente. Se deu certo, deu errado, manda pra gente. Realmente, a modéstia, ela... É porque é aquele ponto, né? Não adianta a gente só debilitar a vaidade e se não colocar algo em troca, no lugar, né? Eu vejo que ao mesmo tempo que a gente vai debilitando, a gente pode ir cultivando também essa antideficiência, mas realmente falta muita modéstia. É aquele pra pensamento mim, que é sutil, né? Em vez de você ficar pensando, pô, não posso ser vaidoso, você pensar, como é que eu posso ser modesto? Como é que naquela situação eu posso ser modesto? Muda Mas totalmente. acho que tem aquele ponto também, às vezes, por exemplo, de você ser modesto e às vezes diminuir algo que você fez. Entende? Tipo assim, eu fiz algo legal e aí, tipo assim, vou ser modesto. Vou ser modesto, enfim. Aí tem uma outra deficiência, a falsa humildade. Sim. E aí muitas vezes você... então eu vou colocar de forma como se eu fosse modesto. Mas eu não tô sendo modesto, na verdade. Não, mas eu falo no sutil. sentido de, por exemplo, assim, não vou falar isso porque né, eu acho que você vai vaidoso se eu falar, se eu né, alavancar isso que eu fiz. Mas ao mesmo tempo, se eu não demonstrar isso, eu vou estar diminuindo a coisa que eu fiz, entendeu? Não, mas eu acho que, assim, porque é difícil generalizar em várias situações, mas eu penso que em alguns momentos você tem que colocar algo. Você vai se apresentar, você vai dar aula. Pô, vou dar aula. Galera,
Meu nome é Felipe, eu dou aula, eu tenho mais de 10 anos, já lecionei para mais de 5 mil alunos. Tem gente que vai falar, o cara vai mó vaidoso, tá se achando. Mas assim, eu tô me apresentando e aí, muitas vezes, assim, não tem o que eu mudar. O problema tá na pessoa. Aí sim, muitas vezes é o que a pessoa tá interpretando. Exatamente. Agora eu sinto que tem formas que você fala. Você pode suavizar o negócio. Tem momentos, você pode falar exatamente a mesma coisa que você falou com um ar de vaidade. Eu falei assim, galera, eu sou o cara que mais de 1000 alunos já passaram. Eu tenho mais de 10 anos de matemática. Na moral, tudo que eu falar aqui, anota parada que vai dar certo. Eu tenho mais de 10 anos. Eu tenho as formas de falar. Mas é isso mesmo, tem a forma de falar. Mas esse aspecto de como combater, né? Eu acho que uma das principais coisas também é você começar a identificar, sabe? É porque a gente... É muito difícil a gente fala muitos aspectos mas no início, realmente, a gente ainda tá ampliando o conceito de vaidade. Com certeza. Então já é difícil a gente identificar isso na gente. Então eu acho que o primeiro passo é você falar, velho, analisa a experiência, fala assim, eu fui vaidoso. Caramba, ali, velho, eu acho que... Como é que você combate o inimigo que você não vê? Exatamente. Então eu acho que o primeiro de tudo é você começar a enxergar isso no você. Porque muitas às vezes vai falar, não, mas eu não tenho isso. Tem gente que não quer nem enxergar. Não quer descobrir seus inimigos. Não. Eles são muito feios, eu vou ficar com medo. Eles são muito grandes, acho que eu vou perder. Mas vou continuar alimentando eles. Mas tem esse ponto, velho, que é interessante, porque quando a gente começa a dar essa investigada mesmo, você realmente, velho, você leva um pouco de susto. Você começa a olhar pra você e você fala assim, mano, eu tenho isso aqui, caramba. Eu sou essa pessoa aqui, eu faço isso aqui. Pô, dá uma certa assim, velho, eu sou, né? Caramba. E é interessante porque eu senti isso, assim, quando eu comecei a investigar, eu falei assim, tem parece que eu tenho mais problema que antes. Que doideira é essa, velho? Eu era mais feliz antes. Mas a questão é que você não enxergava. E quando você conhece seus inimigos, você sabe como combater eles. Exatamente. E esse é o ponto. Então, só que ao mesmo tempo que eu sentia isso, eu ficava feliz. Porque eu falava, velho, se eu tô vendo aqui, eu posso combater isso aqui. Eu consigo tirar isso aqui. Vai ser fácil? Não vai ser fácil. Mas eu consigo combater. Então, acho que o primeiro passo, velho, se você já começa a perceber essas coisas atuando, já é muito bom. E aí, depois você vai tentar conter aquilo. Porque se você, velho, sempre quando minha mãe fala alguma coisa nesse sentido, velho, eu atuo ali com a vaidade. Então, velho, já vou tentar na próxima me conter. Já ir preparado. Não alimentar aquele pensamento agindo de acordo com ele. Aí você já começa na contenção. Você conteu uma vez, velho? Caramba, massa. Já tô bem. Isso vai te dar força pra você continuar a realmente começar a pensar em, velho, como que eu posso ser mais modesto? Eu já consegui conter a vaidade, mas como que eu poderia ter atuado com a modéstia ali naquela situação? Buscar os monstros maiores também, né? Exatamente. É igual a fase do joguinho, você não começa combatendo o chefão logo de cara, você vai nos chefinhos de cada fase, até chegar no chefão. Exatamente. Tem que ser nesse processo. Eu gosto de falar isso porque eu tinha um pouco dessa sensação de já conquistar coisas grandes, tipo, de uma vez, sabe? Igual eu falo, não, agora eu vou eliminar a vaidade. Aí você já vai querendo, tipo assim, sou um cara modesto e vaidade zero. Não, você já tava sendo vaidoso. Já tá certo. Exatamente. Então, assim, os pequenos passozinhos, de identificar, e observando isso. Não, já observei ali, estudei sobre aquela situação, analisei, da outra vez já atuei diferente. E tem outros elementos que eu sinto que ajuda no combate da vaidade. Tem vários. Vou dar um exemplo. Gratidão. Quantas vezes você já conquistou algo e você meio que... Sou sinistro. Tá, mas sabe quantas pessoas que já te ajudaram? Porque muitas vezes a ajuda que você teve não foi de forma direta. Não é, vou dar um exemplo. Você tá lá e você tá na faculdade, você passou na prova, depois você formou. Você fala, então, eu formei, eu que estudei aqui. Tá, mas dependendo, sua mãe te ajudou a chegar na faculdade. Você te deu o dia da passagem. Teve colegas lá dentro que te ajudou. Exatamente, é uma série de fatores. Então, o fato de você recordar disso já coloca um sentimento já mais... tira força, né? Exatamente, já muda a forma como você tá vendo. Porque a vaidade, muitas vezes, você coloca como você no centro, sempre. Então, assim, quantas conquistas que a gente teve, que se você recorda da ajuda que você teve, aquilo dali já diminui a vaidade. Fala,
Isso é uma coisa que muitas vezes eu fiz um esforço em várias situações que eu me recordo de muitas vezes falar, eu fiz. Não, a gente fez. Com várias situações, seja em relacionamento, seja na empresa, seja em alguma coisa. Porque muitas vezes o aspecto de você, dependendo de falar aquilo tá dali alimentando. Eles falam, pô, o outro vai sentir de uma forma que não é agradável. Uhum. E aí você também, né? Também você se preocupa com o outro e você também eu tô alimentando a vaidade em mim, entendeu? Então tem esse aspecto. Isso é interessante. Algumas vezes a gente consegue, outras não. Realmente. E vocês querem trazer mais alguma coisa sobre como debilitar a vaidade? Então, eu vou encerrar aqui com isso. Manda. Vou soltar. O cultivo da modéstia requer que as perspectivas da vida se circunscrevam à mais estrita realidade. Quem a isso se dedicar logo conseguirá um lugar de preferência entre os seus semelhantes. Lugar que nunca poderá ocupar aquele que, incitado pela vaidade, persiste em granjear respeito e simpatia, realçando ficticiamente as qualidades de sua pessoa. Ensinamento da sabedoria logosófica. Por aqui encerramos. Até o próximo episódio. Até o Valeu, próximo. galera. Alô. A famosa pequena estatura de gigante.